Jesus, ele está sendo bastante severo para com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo de Israel. Se nos recordamos bem, nos 2 últimos domingos, Jesus também se utilizou de parábola para falar com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo de Israel. Aliás, são uma trilogia de parábolas que tem a mesma mensagem que nós vamos hoje discorrer aqui na homilia. 2 domingos atrás, Jesus contava uma parábola em que um pai convida 2 filhos para trabalhar. Se recorda? O primeiro filho, que o pai convidou, disse: o pai, venha trabalhar comigo. O filho disse: não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi trabalhar. O segundo filho disse que sim, que iria, muito disponível, mas depois mudou de ideia e não foi trabalhar. Este segundo filho que disse que iria, mas depois não foi, Jesus está se referindo às autoridades judaicas, aos sumos sacerdotes, aos fariseus, aos anciãos do povo de Israel, que acolheram a antiga aliança, mas que também tinham um coração duro. Muitas vezes vamos ouvir no Antigo Testamento isso, um povo de coração duro. E agora, com uma resistência muito grande para acolher a nova e eterna aliança, o projeto de salvação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Domingo passado, temos uma outra parábola, em que Jesus conta que há um dono de uma grande vinha, e ele arrenda esta grande vinha para alguns vinhateiros, e eles então têm que semear, têm que cultivar, têm que dar frutos. E aí, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus empregados para receber a colheita. E o que aconteceu? Aqueles vinhateiros mataram os empregados. O pai mandou de novo mais um grupo de empregados, e estes empregados foram mortos por estes vinhateiros. Esses empregados simbolizam os profetas que foram rejeitados, não foram ouvidos, não foram escutados e etc. Por fim, o pai diz: bem, eu vou mandar o meu filho eles vão escutar, vão respeitar. E na verdade acontece o contrário. O que acontece? Eles matam o filho para ficar com toda a herança, porque o filho era o herdeiro. E quem é este filho? Jesus. Quem são esses vinhateiros de coração duro que não querem dar os frutos para o dono da vinha? Justamente as autoridades de Israel. E hoje temos a última parábola dessa trilogia, que Jesus conta para eles um rei que faz um grande banquete, e aí começa a convidar. Depois de tudo estar preparado, começa a convidar. E esses convidados rejeitam o convite, não querem participar, dão desculpas. E quem são esses que rejeitam o convite do rei para participar do banquete, para participarem do banquete? As autoridades judaicas. Quem é este rei? É o Pai das misericórdias, o Pai eterno, não é? E quem é este filho que vai casar? É Jesus. E as autoridades não aceitam Jesus como o Messias, como o enviado, como o Filho de Deus. Eles têm um coração endurecido, eles estão debruçados no seu orgulho, na sua soberba, na sua autossuficiência, e eles não aceitam de jeito nenhum aquilo que o Filho veio trazer, que é o reino de Deus. Quero fazer um adendo nesta homilia, porque eu acho muito belo o que eu estava lendo esses dias, e tem tudo a ver com isso aqui. Quando nós vamos ler o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, temos ali
as bem-aventuranças. E qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Se nós pegarmos do grego e irmos pegar esse texto que está no grego e ir para o hebraico, em hebraico, pobre de espírito significa Anoei Ruá. Anauei Ruá. Anauei ou Anauim é pobre. Ruá, arruá é espírito, é vento. Na linguagem semita, e aí eles usam da imagem da agricultura para poder falar do Espírito de Deus, do vento de Deus. Quando o vento sopra, e nós todos já fomos num campo, numa colheita de milho, numa plantação de milho, numa plantação de feijão, de trigo, seja qual for a plantação, quando o vento sopra e que ele passa, a plantação se inclina, se abaixa. Olha que interessante. Quando nós estamos aqui em Joinville e acontece um vendaval, esse tempo teve esse furacão, as árvores se chacoalham, elas se inclinam quando o vento passa. O que o semita quer dizer com isto? Um judeu quer dizer com isso? Quer dizer que um pobre de espírito é aquele que se dobra quando o vento de Deus passa pela sua vida. Quando o Espírito de Deus, o hálito de Deus passa pela sua vida. Quando ele é tocado pelo Espírito de Deus, ele se dobra, ele se inclina, ele se abre para a ação do Espírito. Ele se deixa conduzir pelo mover de Deus, coisa que as autoridades judaicas, os sumos sacerdotes e os anciãos não fizeram, não se dobraram diante do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não cuidarmos, nós que somos batizados, filhos de Deus, podemos também não nos dobrarmos diante da vontade do Senhor, de não vivermos o nosso batismo de forma adequada, dando testemunho. Quando a igreja ensina, quando a igreja prega, corremos o risco de dizer: não aceito, não acredito, não concordo. Já vi muitos serem assim, ficarem rígidos. Então, temos que ter este cuidado para sermos dóceis para com o mover de Deus, para o vento de Deus, que é o Espírito Santo. Concluindo a minha homilia, para não me prolongar, quero só trazer rapidamente aqui o aspecto deste homem, alguns elementos, melhor dizendo, deste homem que está na festa, que entra lá na festa, no banquete, mas não está com a veste adequada. Meus irmãos e irmãs, qual é a veste adequada para participarmos do banquete do Cordeiro? Segundo os santos padres, aqueles que vieram logo após os apóstolos, Santo Irineu, Santo Atanásio e assim por diante, eles dizem que a veste por excelência, para que possamos estar adequados a esta festa maravilhosa que Deus nos oferece, é a veste, é o traje da caridade. Claro que juntamente com o traje da caridade vem também o traje da justiça, da paz, da bondade, da solidariedade, da honestidade. Estes são os trajes, mas sobretudo o traje da caridade, porque da caridade provém todos esses outros valores do reino de Deus. Então, se queremos estar diante do Rei dos Reis, o dono da festa, e participarmos dignamente, alegremente, precisamos estar trajados com o traje da caridade. E eu e você, quando fomos batizados, fomos revestidos, fomos trajados com as vestes da fé, da esperança
e da caridade, com as virtudes teologais. Então nós precisamos sempre buscar nos revestir destas vestes, desses trajes, para vivermos bem o nosso batismo, a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes, concluindo já a homilia, às vezes a nossa veste pode estar um pouquinho suja, lameada, porque talvez tropeçamos, caímos no pecado. Uma veste suja numa festa não é legal. Aonde então eu vou lavar as minhas vestes? No sacramento da reconciliação. Ali, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, lava as minhas vestes. Deixam as minhas vestes limpinhas, brilhando, porque as minhas vestes são lavadas pelo sangue, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Que maravilha! Então, meus irmãos e irmãs, que nós nos abramos e sejamos dóceis à vontade do Senhor. Não sejamos como os sumos sacerdotes e os anciãos do povo de Israel, que foram resistentes à vontade do Filho de Deus, mas que nós tenhamos ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto, disponíveis, tudo em nós disponível, como Maria, para sempre darmos o nosso sim para o querer de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.